dia, professores. Eu sou a Tatiane, técnica da IFAP. Bom dia, Rafa. Bom dia, Tati. Tudo bem? Sejam todos bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa formação do EMAI, do EMAI não, nossa segunda formação da recuperação intensiva de julho. Vou passar agora para minha colega, Cleidmar. Bom dia, Cleidmar, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início, né, como o Rafael falou, mais uma continuidade da recuperação intensiva de julho, né, a segunda parte dessa recuperação. E o nosso percurso formativo, nós teremos 100 minutos de formação. Esses 100 minutos, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte nós vamos ter língua portuguesa, 45 minutos. Vamos ter um intervalo de 10 minutos para tomar uma água e retornaremos depois com a segunda parte de matemática. E vamos continuar, então. O próximo slide, por favor. Eu vou apresentar para vocês a nossa equipe dos anos iniciais, que é Carolina Canon, né? Eu, Cleidmar Lula, a Paula Maria de Assis e o Rafael Augusto. E vamos para os nossos objetivos, né, da nossa pauta de hoje, do nosso percurso formativo. Então, teremos, nesse percurso formativo, inicialmente língua portuguesa, vamos ter os objetivos, as competências e as habilidades, a sensibilização, a sondagem de hipótese de escrita, vamos ter logo em seguida a reescrita, falar sobre a reescrita, vamos ter uma revisão coletiva e mas no final teremos nossas referências. Vamos para o próximo slide, objetivo do nosso encontro. O objetivo do nosso encontro hoje, em língua portuguesa, é retomar os procedimentos para a realização da sondagem de hipótese de escrita, refletir sobre a escrita e abordando os critérios, né, e os pontos de atenção que os professores precisam analisar para a correção da reescrita e desses textos pelos alunos. Próximo slide, por favor. As competências gerais na comunicação, nós teremos utilizar diferentes linguagens, né? Linguagem verbal, a oral, a visual, a motora, como Libras e as escritas, a corporal, a visual, a sonora e digital, bem como conhecimentos da linguagem artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem a entendimento mútuo. No próximo, que é a competência geral na cultura digital, nós vamos para compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de formação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, né, incluindo na escola, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida coletiva. Próximo slide, nós entraremos nas habilidades que vamos trabalhar em língua portuguesa. A EF02 LP, EF02 LP7A, ela diz que é planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, o tema, que é o assunto, né, e a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. A EF15LP05C é produzir textos de diferentes gêneros e textuais, considerando a situação comunicativa.
Agora nós vamos continuar com a sensibilização e eu vou passar para o Rafael fazer essa sensibilização para nós. Rafael, é com você. Obrigado, Cleidmar. Então, hoje, para continuar um pouquinho a nossa conversa sobre leitura e escrita, nós escolhemos um trecho de um livro aqui que a gente vai ler para vocês, que é o texto A Revolta das Letras, do autor Renildo Franco. Então, o autor, Renildo Franco, ele é da cidade de Aracati, no Ceará, e além do seu trabalho com as letras, ele também é ator, professor, diretor e artista plástico. Esse livrinho foi publicado em 2012 e conta a história de um determinado dia em que as letras resolveram fazer uma grande revolta. Vamos conhecer o comecinho dessa história, então. Certo dia, todas as letras decidiram fazer uma grande revolta. Não queriam mais ser lidas, pois estavam cansadas de sempre formarem as mesmas palavras. Eu não quero mais saber de bola, disse a letra B, bem brava. Estou cansada de só estar em casa, falou a letra C, toda calma e concentrada. Jamais voltarei a ver a zebra, disse o Z, zangado, com seu forte zunido. Foram, uma por uma, pulando das páginas do pequeno livro e sumindo, sumindo, sumindo. A letra A virou avião e fugiu entre as nuvens do céu. A letra B virou balão e levou o C de carrossel. A letra D virou um dedo e pegou carona no pé, que por correr tão rápido terminou fedendo a chulé. A letra E virou escada e desceu do livro sem ninguém perceber. A letra F, de faca, cortou uma página inteira e levou as letras G e H para quem quisesse ver. Era tão triste ver as letras fugindo do pequeno livro, deixando as páginas em branco. A letra J jamais sonhou que poderia partir dali sozinha. Mas a letra L, pela primeira vez, gritou de verdade: liberdade! A letra M montou no N e navegaram pelas folhas em branco, enquanto a letra O, fedendo a ovo, caiu no chão e quebrou-se de novo. A letra R saiu rindo, sentada no rabo em S da serpente. E o T escapou pelo buraco de tatu ali em frente. A letra V vaiava todos depois de sair voando. E o X dentro da xícara ia logo se afastando, deixando o Z de zebra e suas listras apagando. Sem falar do Q, do K, do W e do Y, que deram as mãos e saíram dançando. Foi então que um menino, vendo aquela fuga, disse, afobado: sem letras nos livros não se pode mais formar palavras, palavrinhas ou palavrões. Ops, como será para contar histórias? Voltem logo, pois sem vocês não se tem mais era uma vez. As letras, numa correria, foram logo respondendo: só voltaremos se nos derem novas palavras para formar. E tem que ser agora. 1, 2, meia e já. Então, na formação de hoje, depois da gente ler um pouquinho aí esse trechinho desse livro com vocês, nós vamos continuar a refletir um pouco mais sobre a leitura e a escrita na escola durante esse período de recuperação intensiva. A preocupação com o desenvolvimento do conhecimento justifica-se pela contribuição indispensável que as práticas de leitura e escrita assumem desde a infância na formação de leitores e escritores. É como já dissemos em outras formações, essencial que a leitura e a escrita façam parte da rotina escolar dos estudantes, como atividades permanentes na rotina do trabalho do professor e que são, inclusive, sugeridas pelo Ler e Escrever. Então, para começar a nossa formação, nós temos uma primeira interação, que diz o seguinte, aí no slide, por gentileza. Slide 10. Isso, obrigado. Então,
Quais são os tipos de atividades permanentes de leitura e escrita que podem ser realizadas em sala de aula pelo professor ou pela professora? E aí nós teremos 4 minutinhos aí para vocês participarem com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Y tenía razón, cuando yo la vi caminando por ahí, ya tenía clara cuál iba a ser mi intención. Rápido accedí, yo estaba puesto para ti, solo faltaba ponerlo en acción. Y otra noche, y otra, y otra, y otra, mucha gente y una vaina loca. Saltan chispas de esta fucking nota, y azafata partiendo la roca. Y otra noche, y otra noche. Prendo la pista cuando estamos tú y yo bailando. A lo mejor quiere huele pero le voy a dar mambo. Sabe por dónde ando, yo se me está acechando. Bueno, imagínese la nota en la que estoy volando. Bueno, yo sé que tú eres dueña mi fin de semana. También sé que cuando te mala rápido dispara. Tú y yo juntito partimos los panos. Tú y yo en la pista nos damos con ganas. Oye, ¿qué te pasó? Cuando estamos cerquita pierde el control y tú no necesitas ningún doctor. Yo soy la medicina pa' tu dolor. Tenía razón cuando yo la vi caminando por ahí, ya tenía clara cuál iba a ser mi intención. Rápido accedí, yo estaba puesto pa' ti, solo faltaba ponerlo en acción. Y otra noche, y otra, y otra, y otra, mucha gente y una vaina loca. Salta chispas de esta fucking nota, mi azafata partiéndola. Oye, ¿qué te pasó? Cuando estamos cerquita pierde el control y tú no necesitas ningún doctor. Yo soy la medicina pa' tu dolor. Estaba azafata mientras vuelo y me dejó llevarte. Mi morenita porque con ella nunca muy tarde. Salimos juntos y regresamos más pegados que antes. La noche es nuestra pero no hay nadie que lo respalde. Mira sus ojos, mira ese culo como lo mueve. Está sonriendo a todo el mundo, será por el de mí. A lo mejor estamos loquitos y ella también tiene una razón para no pensar y solo sudar. Y otra noche, y otra, y otra, y otra, mucha gente y una vaina loca. Saltan chispas de esta fucking nota, mi azafata partiendo la roca. Y otra noche, y otra, y otra, y otra, mucha gente y una vaina loca. Saltan chispas de esta fucking nota, mi azafata partiéndola. Oye, ¿qué te pasó que me embrujaste con una mirada? No me hizo ni falta su polvo de hada. Para volar como yo vuelo necesito alas. Y ella yo creo que fue la indicada. ¿Qué te pasó que me embrujaste con una mirada? No me hizo ni falta su polvo de hada. Para volar como yo vuelo necesita alas. Y ella yo creo que fue la indicada. Y ella yo creo que fue la indicada. Esto soy estupefacto, como dice que. Y tenía razón, cuando yo la vi caminando por ahí, ya tenía clara cuál iba a ser mi intención. Rápido accedí, yo estaba puesto para ti, solo faltaba ponerlo en acción. Y otra noche, y otra, y otra, y otra, mucha gente y una vaina loca. Saltan chispas de esta fucking nota, y azafata partiendo la roca. Y otra noche, y otra noche. Agradecer. Tá dando para me ouvir agora? Porque tá um barulho aqui em casa. Ai, tão legal. Queria agradecer aos professores que estão aqui contribuindo no chat. Então, vamos lá, Rafa e Cleidmar. Érica comenta o seguinte: leitura diária de livros e parlendas. A professora Tatiana Xará comenta: leitura do dia, todo dia ler um livro diferente e depois fazer uma roda de conversa. Vamos lá para baixo.
A professora Maria comenta, acho que é Maria Conceição, parlendas, textos jornalísticos, conto, cantigas de roda, leitura colaborativa. Teve uma professora que comentou de receitas, depois eu vejo o nome dela aqui direitinho, eu achei legal receita também. Muito obrigada, professores. Obrigado, professores. Obrigado, Tati, pela moderação aí com a gente. Muito obrigado. E é isso mesmo, o chat aqui está bem rico de sugestões e nós queremos enfatizar hoje que as atividades de leitura e escrita, elas trazem situações de reflexão sobre a escrita, né? Bem como outras situações de leitura, envolvendo também leitura de listas, de nomes dos colegas da turma, lista de materiais escolares, pratos juninos. Tudo bem que a gente não está podendo ter festa junina, mas tudo bem. Brinquedos, listas de vegetais, né? E também textos de memória, como cantigas, parlendas, leitura e cantoria de canções que façam parte do cotidiano das crianças, escrita de listas de palavras, né? Utilizando o alfabeto móvel, escrita de adivinhas, escrita de receitas, como foi dito também, e cartazes. E produção de textos curtos, como bilhetes, convites e etc. Então, são inúmeras as possibilidades, e nós sabemos que esses recursos são o básico que os professores podem lançar mão nesse momento de trabalhar a alfabetização, né? E são muito pertinentes ao trabalho do professor, principalmente durante esse período que a gente está debruçado aí sobre a recuperação das crianças, né, da defasagem dos estudantes. Então, nesse momento, o professor, ele pode exercer o seu papel de mediador, criando essas situações reais, né, nas quais a leitura e a escrita aconteçam a partir das práticas socioculturais reais e assim favoreçam também o avanço das crianças na aquisição do sistema de escrita. Essas atividades são rotineiras, elas precisam estar na rotina do professor, né, na rotina semanal, e elas têm papel fundamental, pois garantem a aproximação do estudante com a sua escrita, né? Elas garantem às crianças se aproximarem tanto da função social da escrita quanto do sistema de escrita convencional. Afinal, nós aprendemos a escrever escrevendo e a ler lendo, né? E agora, para a gente continuar um pouquinho a nossa conversa, eu vou devolver para a professora Cleidmar, que vai falar um pouquinho sobre o conselho de classe de novo com a gente. Passo a palavra então, Cleide. Obrigada, Rafa. Então, pessoal, vamos no slide 12, vamos retomar o conselho de classe participativo, né? Vamos ter uma breve conversa sobre esse conselho, né? Então, para que esse trabalho, né, para que o trabalho do professor seja realizado de forma mais efetiva, é importante que, além dele ter acesso aos resultados bimestrais e às discussões realizadas no Conselho de Classe ano série, né, é preciso ele conhecer os estudantes. O professor deve realizar a sondagem, né, de escrita, de hipóteses, né, para saber, para identificar o nível de aprendizagem que seu estudante está, né, onde ele se encontra. E essa sondagem nas mãos, depois de feito, fica mais fácil para o professor planejar as atividades pedagógicas necessárias para que esse estudante avance, né? Então, não dá para eu disponibilizar, o professor disponibilizar atividades para o seu estudante se ele não o conhece. Ele precisa conhecer. Como que ele conhece? Fazendo essa sondagem, né? E aí ele vai ver que nível de hipótese a criança está. Ela é pré-silábica, ela é silábica com valor, sem valor, com valor, silábica alfabética. Não, ela já é um estudante proficiente. Então, ele vai, através dessa sondagem, do resultado dessa análise, ele vai disponibilizar atividades pertinentes ao nível alfabético que a criança está. Então, vamos partir, né, mais uma vez para uma nova interação,
né? Agora nós queremos novamente contar com a participação de vocês, né? No chat, que é muito importante saber o que vocês estão pensando, falando conosco, né? E já que estamos falando sobre a sondagem de hipótese de escrita, nós queremos que vocês reflitam sobre as questões a seguir. Quais são os pontos principais de que o professor não deve se esquecer ao realizar a sondagem de hipótese de escrita com sua turma? Participe, traga sua opinião para a gente, ela é muito importante para nós. Daqui a 4 minutos nós retornamos. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mires lindo y por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo, doble M. Brindo por esa segunda copa, hay que ver cómo coloca. Más me vuelve loco cuando tú te vuelves loca. Con un solo hielo a mí me sobra, chupitos de Jagger que no alteran las hormonas. Tú no sabes cómo me sabía un cigarrito ahora, o esos besos ricos que me encantan, que me acaloran. Vamos perreando como si no hubiera hora, no puedes pararnos, esto es tuyo y mío ahora. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mires lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mires lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Está muy fina, camina y con su flow lo discrimina. No la conocía pero la quiero de vecina. Mira, si tú me besas como ahora me mira, esta noche va a ser divertida. No culpo si sientes lo mismo que siento. Estamos acalorados, ya ni sentimos el viento. Yo sin camisa, ya con falda y un tornero. Y aunque me guste más y más me gusta tu cuerpo. Lindo, más me gusta tu cuerpo. Lindo, más me gusta tu... La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mires lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Que llevo piedra lunar, así que pide otra cola. Vaya, vaya chula, que tú te ves bien hermosa. Mira cómo baila esta niña, cómo goza. Doble M, pa, la cosa está peligrosa. Que tú quieres, que yo quiero, todo lo que viene ya. Ya no se puede parar, ya no se puede aguantar. Niña linda, está traviesa, comienza a cabalgar. Lo importante es disfrutar, buena vibra, racata. Tú sabes lo que hay. Esta copa me sabe a poquito. Voy a servirnos otra, mami. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mires lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Sabe cosa linda que usted está bien dura. Cuando está cerquita la herida se cura. En verdad que yo tengo pa' usted una duda, si me daría un viaje a su cintura. La segunda copa te la sirvo a oscura, que el foco de la fiesta ya no brilla nada. Ahora estás buscándome pa' una aventura. No te lo derrame que se va a mojar. Esto es ahí estupefacto, como dice que... Y tenía razón, cuando yo la vi caminando por ahí, ya tenía clara cuál iba a ser mi intención. Rápido accedí, yo estaba puesto para ti, solo faltaba ponernos en acción. Y otra noche, y otra, y otra, y otra, mucha gente y una vaina loca. Saltan chispas de esta fucking nota, y azafata partiendo la roca. Y otra noche, y otra noche. Prendo la pista cuando estamos tú y yo bailando. A lo mejor quiere huele pero le voy a dar mambo. Sabes por dónde ando, yo sé me estás echando. Bueno, imagínese la nota en la que estoy volando. Bueno, yo sé que tú eres dueña mi fin de semana. También sé que cuando te embalas rápido dispara. Estoy yo juntito. Voltamos, né? Queria agradecer novamente aos professores. Eu peguei o nome da professora que comentou sobre culinária, leitura de receitas, né? A Maria Luísa. Muito obrigada, viu, professora? Temos agora a professora, acho que é Jerusa, né?
Ela comenta: a leitura que o estudante realiza na sua sondagem é muito importante. A professora Cristiane comenta: em que contexto social esse aluno está inserido e quais recursos ele tem? A professora Eliana comenta os conhecimentos prévios que as crianças traz consigo e a maneira com que ela atende à escrita, o som da letra. Só vou ler mais um. A professora Renata comenta a forma que o aluno lê ou o que escreve. Muito obrigada, professores. Rafa? Muito obrigado, Tati. Muito obrigado a todos e todas que comentaram aqui no nosso chat. Vocês trouxeram comentários, assim, especiais e essenciais aos procedimentos da sondagem. Então, a gente vai retomar aqui com vocês os pontos principais, né? Que a gente, como professores, não deve se esquecer ao realizar a sondagem de hipóteses de escrita, né? Então, vamos retomar alguns pontos importantes. É importante, primeiro, a gente realizar esse diagnóstico em um ambiente calmo e tranquilo. É claro que nós sabemos do contexto que a gente está, da pandemia, e também nós sabemos do contexto sala de aula, né? Então, é importante o professor organizar, né, as suas atividades, o seu dia, para poder realizar a sondagem individualmente, com um estudante por vez, né? Sem esquecer da organização didática que ele precisa também ter em sala de aula, e nem se esquecer do nosso contexto de pandemia. Então, são 2 pontos importantes aí que a gente não pode se desapegar, né? Então, realizar essa sondagem, se possível, de forma individual, para que o estudante possa refletir com calma sobre a sua escrita, a partir dos questionamentos feitos pelo professor. Muitos de vocês apontaram aqui que é necessário também levar em consideração o histórico do aluno. Eu ia falar isso lá no finalzinho, mas aí já vou pegar o gancho aqui e comentar isso também, né? Que é muito importante a gente levar em consideração o que esse aluno sabe, a maneira como ele vai escrever também é muito importante, né? Porque é a maneira como ele vai escrever é uma forma da gente ter esse diagnóstico, né? E também a partir do nosso questionamento também, a gente vai descobrir o que esse aluno sabe. Em seguida, organização da sala de aula e do tempo para a realização da sondagem com todas as crianças da turma. A sondagem deve ser realizada individualmente, né, um estudante por vez. Uso do papel branco, sem linhas, sem pautas, solicitando que o estudante escreva o seu nome. Falar para a criança que ela vai fazer uma atividade cujo objetivo é identificar o que ela sabe e o que ela não sabe, né? Para que o professor possa colaborar com o desenvolvimento da sua aprendizagem. Por isso, é importante a gente dizer para a criança que espera o melhor que ela possa fazer, que ela possa oferecer ali naquele momento da sondagem. Em seguida, o professor deve propor aos estudantes a escrita de uma lista composta por 4 palavras que sejam do mesmo campo semântico. Outro detalhe aí que também vocês falaram, que aí a gente pode utilizar listas de cores, listas de objetos, listas de materiais escolares, listas de nomes de colegas da turma, etc. E também que não tenham vogais iguais. Também é importante. Nós temos aí em alguns slides, nos próximos slides, algumas listas de palavras que nós trouxemos aqui como sugestão, que são outras listas de palavras que não estão aí no Ler e Escrever. Se vocês quiserem utilizar, também podem utilizar, né? Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês. Então, nós temos aí lista de bebidas, vitaminas, chimarrão, café, chá, e também a sugestão de uma frase: eu também tomei café da manhã. Em seguida, lista de sentimentos: amizade, solidão, amor e paz. Isso, obrigado. E a sugestão de frase: o meu amor é imenso. E a outra é a lista de ferramentas. Isso, furadeira, martelo, metro e pá.
e a sugestão de frase, e o martelo caiu no chão. Então, a gente trouxe essas 3 listas diferentes aí que vocês podem utilizar também. É importante a gente também informar que a ordem das palavras ditadas não pode ser aleatória, né? Ou seguir uma ordem alfabética. A gente precisa seguir essa ordem aí, que vocês bem disseram aí no chat também. Deve começar com uma polissílaba, depois uma trissílaba, dissílaba e monossílaba, sendo necessária, por fim, uma frase com uma das palavras ditadas para a identificação de como que a criança vai escrever, né? Então, se ela escrever a palavra que se repete de uma forma igual, ela já nos levanta aí, nos traz o indício de que ela conhece muito bem o sistema de escrita, né? Pois coisas iguais são escritas de maneiras iguais. Então, já é um indício forte aí para a gente como professores. E aí, por fim, a gente também pedir para a criança ler o que escreveu, né? A sua marca de leitura é muito importante, que também foi mencionado aí para vocês. Então, pedir para a criança ler com o dedo as palavrinhas que ele escreveu. Assim vai ser possível a gente identificar a hipótese de escrita que a criança se encontra. A partir desses resultados, o professor deverá refletir sobre essas informações e pensar nas suas melhores intervenções. E levar também em consideração o contexto histórico do estudante, a bagagem que ele traz do ano anterior, né, dos seus conhecimentos. Muito bom, muito legal ver a participação de vocês aqui. E agora, seguindo um pouco o nosso conteúdo, nessa fase de alfabetização, é muito importante que as crianças diariamente também realizem atividades de escrita e de leitura que possam escrever a partir das suas hipóteses de escrita, né? O seu processo de descoberta se inicia no instante em que elas pegam no lápis e desenham os seus escritos. É uma descoberta. A princípio, as crianças devem produzir os textos como listas diversas, parlendas, bilhetes, convites, cantigas de roda, regras de jogos e brincadeiras que conheçam. Esses textos, né, que eles conhecem de memória, promovem boas situações de aprendizagem. Nesse momento em que as crianças estão descobrindo a sua escrita, ela não precisa se preocupar com o que ela vai escrever, né? Com o que ela precisa escrever, porque isso ela já sabe. O seu desafio é desvendar os caminhos que a levam para construir no papel aquilo que ele está escrevendo. Ou seja, a criança deve refletir sobre o que ela vai escrever. Ela precisa pensar em quais letras usar e, após escrever, tentar ler o que escreveu. Espera só um minutinho, que deu uma travadinha aqui. E aí a gente vai também seguir o nosso caminho. Espera aí. Isso. E aqui a gente vai falar de uma boa estratégia de intervenção pedagógica, né, que é organizar os agrupamentos produtivos, colocando as crianças em duplas para produzirem, por exemplo, uma lista. Só que antes desse momento, a gente vai retomar de novo a necessidade de se manter os protocolos sanitários necessários, tá? Então, não se esqueçam dos protocolos. Distanciamento social à medida do possível. E essas possibilidades que a gente está lançando aqui também são possíveis no ensino remoto, para as crianças que tiverem à distância, tá? Então, antes da gente falar sobre os agrupamentos produtivos, não se esqueçam, não se desapeguem dos protocolos necessários, tá? Então, uma boa estratégia de intervenção pedagógica é organizar as crianças com esses agrupamentos produtivos, né? Nesse caso, o professor precisa planejar bem as duplas, evitar que apenas um na dupla escreva e o outro fique olhando, né? Então, é importante a gente saber também ter critérios para tomar essas decisões. O professor, ao propor essas duplas, ele precisa conhecer muito bem as hipóteses de escrita de toda a turma, né? E saber quais os critérios que ele pode utilizar para organizar essas duplas. No caso dos que já atingiram a base alfabética,
as reflexões podem avançar um pouco das questões que a gente está conversando até então, né? A gente pode conversar também sobre questões que envolvem segmentação, paragrafação, ortografia, pontuação, que também são outros pontos importantes que a gente também deve despertar o nosso olhar a partir do momento que a gente vê que a criança tem conhecimento do sistema de escrita. Então, já que a gente está falando sobre a escrita, nós vamos falar sobre a reescrita, que também é uma atividade muito interessante para este momento. Como nos diz, por exemplo, o Ler e Escrever, a reescrita de histórias conhecidas é um importante procedimento didático para que os alunos aprendam a escrever narrativas. Como que eles conhecem o enredo, eles podem se apoiar no texto-fonte. O desafio nessa reescrita se refere à linguagem. A sua preocupação, enquanto escrevem, vai ser buscar a melhor forma de contar aquela história, utilizando o vocabulário, né, o seu vocabulário, mesmo que algumas palavras sejam emprestadas da história ouvida. Então, o estudante ele vai ter a narrativa, né, o conto de artimanha, o conto de fada como apoio, né, para sua reescrita. Então, esse trabalho com a reescrita é fundamental para o início do desenvolvimento do ensino da produção de texto, pois parte de textos já conhecidos pelos estudantes. O foco dessa atividade está na linguagem escrita. O jogo está na escrita autônoma, verificar se o estudante já escreve, se ele segmenta palavras, verificar se ele usa corretamente, né, as maiúsculas e minúsculas, observar se ele comete os mesmos erros ortográficos, se ele permanece coerente ao gênero textual proposto na atividade, se o estudante pontuou ou acentuou aquilo que ele está escrevendo, né? Então, com todas essas informações, vai ser possível o professor identificar o que o estudante já sabe, o que ele não sabe, e permitir que, nesse momento, as crianças escrevam. Aí, vocês podem, por gentileza, produção, retomar aquele slide que vocês colocaram há pouco? Isso, obrigado. Que são os passos da reescrita, né? É claro que a gente aqui está levantando uma série de conteúdos que já são, assim, de ótimo conhecimento de vocês, né? A gente está retomando aqui os conhecimentos. Então, seguindo aí os passos da reescrita, nós precisamos partir primeiro de uma leitura compartilhada do texto, lembrando que para a leitura compartilhada é importante que todos os estudantes tenham todos o mesmo texto, né? O texto que está sendo trabalhado. É importante também a gente comentar, né? A gente lembrar que para a gente poder fazer uma atividade de leitura, né, de reescrita, é importante que a gente também trabalhe outros textos com o aluno, de forma que a gente repertorie ele, né? Traga repertório para ele poder saber escrever, né? Então, nesse primeiro momento, após a leitura compartilhada, nós podemos partir para um planejamento coletivo dos pontos principais da história, lembrando também que para essa atividade da reescrita, não necessariamente a gente precise reescrever a história toda, né? A gente pode também partir de um trecho específico. Depois desse planejamento, a gente vai partir do reconto oral, né? Que as crianças vão fazer esse reconto oral, e aí é o momento que o professor pode intervir também. Depois, a gente vai partir para a reescrita em si, né? A gente pode fazer tanto a reescrita com o professor na lousa, né? Ou sendo professor escriba, utilizando a tecnologia também, é super possível isso, de forma remota. E, por fim, a revisão coletiva, né? Que aí a gente vai se dar conta com os estudantes dessas questões que vão além aí de apenas conhecer ou não o sistema de escrita. E aí, além de ser uma das possíveis... e aí a gente trouxe algumas questões que vocês podem refletir após a reescrita das crianças, né? Que é o slide seguinte, por favor.
que aí são alguns critérios que a gente pode levar em consideração para a gente poder avaliar a reescrita das crianças, né? Nós podemos levar em consideração esses critérios. Se os estudantes reescrevem um conto ou final de conto conhecido, fazendo uso da linguagem escrita própria ou o gênero textual proposto, né? Com essa reescrita, a criança levou em consideração a linguagem própria dos contos de fada ou do conto de artimanha, seja qualquer conto que você, professor, esteja trabalhando. Outro ponto que a gente pode levar em consideração também, a criança está garantindo a coesão e a coerência do texto, né? Existe coesão e coerência naquilo que a criança escreveu? Outro ponto, a gente pode levar em consideração que a criança fez uso do uso correto da pontuação, por exemplo, e depois ele levou em consideração os seus conhecimentos sobre as regras ortográficas. Então, são todos esses os pontos que a gente pode utilizar aí para avaliar os textos das nossas crianças, dos nossos estudantes. E aí, nós temos algum ponto importante aí no chat, Tati, que você queira trazer? Tenho sim, o pessoal gostou da temática de hoje, ó. Por exemplo, a professora Eliana comenta, excelente tema para essa formação, obrigada. O pessoal comentando sobre os critérios, a professora Simone comenta. Deixa eu ver aqui, tinha uma que eu achei interessante, que ela escreveu, e você comentou, né, que tem que prestar atenção nos critérios das palavras, né? Ela falou, o monossílaba. A professora Daniela comentou na hora que você comentou como que tem que estar dispostos essas palavras, né? E a última aqui, que acho que a professora Emília comentou, ótima ideia, né? Essa questão do reescrever. Muito obrigada, professores. Olá. Voltamos mais uma vez, né, com a segunda parte do percurso. Agora, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre matemática. Já falamos sobre o primeiro momento, língua portuguesa, e vamos fazer a retomada na matemática. Então, no nosso percurso formativo de hoje, de matemática, nós vamos ter... Só um pouquinho. Os objetivos, né, desse nosso percurso, de matemática, nós vamos trabalhar os objetivos de matemática, as competências e as habilidades. Vamos retomar o estudo sobre as operações matemáticas. Vamos trabalhar falar sobre o sistema monetário brasileiro. Depois vamos retomar as situações problema envolvendo as 4 operações e alguma atividade que está no Aprender Sempre. E, por fim, as referências, e a gente, né, encerra. Então, vamos falar sobre o próximo slide, por favor, que é dos nossos objetivos. Então, os objetivos do nosso encontro de hoje é retomar os principais conceitos das 4 operações, né, o que a gente trabalha com os nossos estudantes. Também resolver situações, problemas envolvendo comparação, equivalência, situações de compra, de venda, e que abrange as ideias de adição, de multiplicação, tudo que a gente faz no contexto, né, monetário. A gente vai explorar sugestões de atividades matemáticas que possam contribuir, né, para o desenvolvimento e as habilidades dos nossos estudantes, essas habilidades que eles encontram com dificuldade, com defasagem. Próximo, por favor. As competências da comunicação, nós já falamos, são as mesmas que falamos em língua portuguesa. Próximo, por favor. Nós não vamos repetir.
As digitais também, as competências geral na cultura digital também nós falamos. Vamos para as habilidades, o próximo slide. Isso, as habilidades, a gente vai falar hoje da habilidade EF03-MA24, que é resolver e elaborar situações, problemas, que envolva comparação e equivalência de valores monetários no sistema brasileiro e em situações de compra, venda e troca. Vamos falar da trabalhar EF03-MA26, que é resolver situações, problema, cujos dados estão apresentados em tabela em dupla entrada e gráficos de barras e coluna. Vamos também trabalhar a EF04-MA03, que é resolver e elaborar situações, problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo mental, algoritmos, além de fazer estimativa ou arredondamento do resultado. Próximo slide. A matemática, deixa eu só passar aqui, um momentinho. A matemática, ela possibilita o estudante, né, caminhos para lidar com situações do cotidiano. Conforme a necessidade da sociedade em que vive, né, ela estimula a reflexão, a descoberta e os conhecimentos e os questionamentos, transformando esse estudante em sujeito reflexivo. Ela norteia essa caminhada, transformando os estudantes, né, em cidadãos, né, tanto faz, que refletem sobre sua realidade e a forma de transformá-la. Na matemática, a aprendizagem ela deve acontecer aliada ao uso das tecnologias, como computador, calculadora, vídeos, lousa digital, instrumentos usados para medir, pesar e entre outros. Para dar início aos trabalhos, precisamos de um bom planejamento. Esse planejamento tem que ser bem elaborado e organizado, garantindo, assim, os princípios pedagógicos, como levantamento do conhecimento prévio, contextualização, problematização e sistematização, de modo que esses estudantes tenham consciência e sejam participativos ou participantes ativos no processo de aprendizagem. No planejamento que também precisamos pensar nos mecanismos avaliativos, uma vez que iremos desenvolver atividades pautadas nas dificuldades que esperamos superar. Para hoje, vamos retomar o contexto do sistema monetário brasileiro, esse conteúdo que iniciamos na nossa outra formação, né? Na formação passada, que foi a recuperação de férias, né? Que daremos a continuidade, enfatizando as situações, problemas, trazendo o máximo possível do nosso cotidiano. Tá? Entende-se que a resolução de situações, problemas, deva desencadear atividades matemáticas, uma vez que essas atividades favoreçam o engajamento do estudante. Uma problematização bem planejada pode ajudar crianças a ativar os seus conhecimentos prévios e as experiências que elas já trazem com ela. Ajuda a contextualizar as atividades que serão propostas e envolve toda a turma na atividade que será realizada, além de possibilitar que as crianças estabeleçam diferentes tipos de relações entre o objeto, ações e eventos a partir do modo de pensar de cada uma. Esse momento eles estabelecem lógicas próprias que devem ser valorizadas pelos professores. A partir delas, o estudante pode significar o procedimento da resolução e construir ou consolidar conceitos matemáticos pertinentes a essas ações.
Agora, vamos para o outro slide, por favor, o próximo. Para iniciarmos as atividades, nós vamos falar sobre o uso do sistema monetário, que ele é importante que nós retomarmos, por meio de uma avaliação diagnóstica, o que os nossos estudantes já sabem sobre o assunto. Para esse trabalho ser realizado de uma forma efetiva, é imprescindível que, além de ter acesso aos resultados bimestrais e demais discussões realizadas em conselho, classe e série, e para conhecer mesmo, no mínimo, assim, o professor conhecer seu estudante, ele pode realizar sondagem de hipótese de escrita e refletir sobre o nível de aprendizagem que se encontra seus saberes. É importante a intervenção do professor à medida em que ele conheça o nível de aprendizagem de seus estudantes. À medida que ele conheça a hipótese, né, da escrita do estudante, o que ele já sabe, é possível planejar as condições pedagógicas necessárias para que ele avançar. Então, ele deve fazer uma avaliação, uma sondagem diagnóstica para saber em que ponto na matemática o seu aluno está, né? O que ele pode, a partir dessa sondagem, trabalhar com esse aluno. Então, a gente vai iniciar, né? O professor ele pode começar, depois de todo esse apanhado que ele fez uma sondagem para saber com os números, ele pode ditar números e ver como que o aluno está. Tem sempre uma sondagem de matemática que é proposta para o professor fazer com o seu estudante para ele ter ideia. Tá? Então, quando nós estamos voltando ao sistema monetário, podemos sugerir uma conversa com uma breve circulação do sistema monetário, né? Que o professor traz esse sistema monetário, essas notinhas, tanto pode ser aquelas que ele compra, ou aquelas que tem nos livros, tem cartas do livro, eu acho que o EMAI tem, alguns livros têm as notas, né? Podemos sugerir uma conversa, queremos fazer um breve histórico sobre o dinheiro na nossa sociedade, né? O professor ele pode começar explicando, em breves palavras, que as primeiras civilizações não tinham dinheiro, não existia moeda, né? Antigamente, o que acontecia? Não existia cédula. E como que era esse procedimento? O que acontecia? As pessoas, elas trocavam as mercadorias, né? Eu tinha, suponhamos, a galinha, o outro vizinho tinha um porco, e aí eu ia lá, trocava a galinha pelo porco. Então, só que não era uma condição justa, porque um porco vale mais do que uma galinha, né? Então, a transação era feita através de trocas de mercadorias. Você já imaginou como era complicado trocar um porco por 1 quilo de sal, sendo que o porco ele valia mais que o sal, né? Então, aí, partindo de toda essa problemática que eles estavam tendo, que não era justo, surgiram as moedas. E a moeda, ela servia como uma troca. Então, a moeda ela não tinha valor específico em cada moeda, né? Suponhamos, se um porco valia 100 moedas e o sal valia 20 moedas, eles não precisariam mais cortar o porco para trocar por 1 quilo de sal. Bastava trocar o porco pelas moedas. Mas as moedas eram pesadas, suponhamos, vale tantos quilos de ouro ou tanto quilo de prata. Tinha um peso, não tinha especificamente um valor em cada moeda. E as primeiras moedas, elas eram de metais preciosos, e valia o quanto se pesava, né? Seja ouro, prata, bronze, outros materiais também foram usados como moeda de troca, como, por exemplo, o cacau na América do Sul, né? E na Roma Antiga, também
se usava o sal como moeda de troca. Os romanos, eles usavam o sal como forma de pagamento dos seus soldados, né? Surgindo, a partir disso, né, a palavra salário, que veio da troca do sal, né? O pagamento era feito com sal. Continuando, voltando para o slide do sistema monetário ainda, podemos sugerir também que durante o planejamento dessas aulas, que o professor peça, né, que o estudante faça uma pesquisa sobre o assunto e deixe que o estudante traga as contribuições para essa conversa. Outra alternativa que pode ser proposta para facilitar a pesquisa dos estudantes seria a seleção de alguns textos sobre o sistema monetário. Esses textos, eles podem se agrupar, eles podem trabalhar, né? Sempre a gente retoma, sempre tomando cuidado, né, com a aproximação, com o agrupamento, mantendo o distanciamento, né, que é proposto, e todos esses cuidados são necessários, a gente está sempre relembrando, retomando, né? Eles podem escrever um texto falando sobre o sistema monetário, formem grupos, peçam para eles socializarem o que eles pesquisaram. Na revista Ciência Hoje, para criança, tem muitas coisas e artigos importantes que eles escrevem especificamente para crianças, e que eles tragam esses assuntos, né, e esse conteúdo para a sala de aula, e debatam, e conversem, e falem, e que isso esteja dentro do contexto que eles vivem, inserido no que eles vivem, né, na realidade deles. Essas crianças podem ter noção, a professora pode apresentar as notas, como eu já falei, no caso aqui, as notas, as moedas, como que se faz para poder trocar, como nós falamos na primeira parte da formação, como que a gente faz para poder comprar o troco, quanto que volta de troco, se eu tenho R$2, comprei um geladinho que custava R$1, a mamãe deu R$2 para ir no bazar ali, na quitanda, no mercadinho perto de casa, quanto que volta de troco, se eles conhecem aquela nota, se eles conhecem as moedas. Então, o professor pode trazer bastante contribuições quando ele trabalha com o sistema monetário. E ele não pode deixar de perceber, de lembrar que as crianças, normalmente, não todas, mas a maioria já conhece algumas notas, algumas cédulas, né? Elas já conhecem porque faz parte do dia a dia dela. Eles vê o pai, né, manuseando, a mãe, eles próprios compram salgadinho, os pais dão cédulas de valor mais baixo, então normalmente eles já chegam, né, na escola conhecendo algumas notas. Agora, nós vamos para nossa interação no chat. Agora que nós já, né, falamos sobre o sistema monetário, nós queremos que você reflita sobre as questões a seguir. A partir da pesquisa realizada pelo estudante sobre o sistema monetário brasileiro, de que forma os professores podem sistematizar as informações trazidas por eles? Participe, traga suas opiniões para a gente, né? E nós vamos ficar aguardando e voltaremos em 4 minutos com a Tati, trazendo o pensamento de vocês, o que vocês estão fazendo, o que vocês acham. Obrigado, voltamos em 4 minutos. Y otra noche y otra y otra y otra. Mucha gente y una vaina loca. Saltan chispas de esta fucking nota. Y esa fata partiendo la roca. Y otra noche. Y otra noche.
no la viste cuando estamos tú y yo bailando. A lo mejor quiere huele pero le voy a dar mambo. Sabe por dónde ando, yo sé me estás echando. Bueno, imagínese la nota en la que estoy volando. Bueno, yo sé que tú eres dueña mi fin de semana. También sé que cuando te embala rápido dispara. Tú y yo juntito partimos los panos. Tú y yo en la pista nos damos con ganas. Oye, ¿qué te pasó? Cuando estamos cerquita, pierde el control y tú no necesitas ningún doctor. Yo soy la medicina pa' tu dolor. Tenía razón cuando yo la vi caminando por ahí. Ya tenía clara cuál iba a ser mi intención. Rápido accedí, yo estaba puesto pa' ti. Solo faltaba ponerlo en acción. Y otra noche y otra y otra y otra. Mucha gente y una vaina loca. Salta chispas de esta fucking nota. Mi azafata partiéndola. Oye, ¿qué te pasó? Cuando estamos cerquita, pierde el control y tú no necesitas ningún doctor. Yo soy la medicina pa' tu dolor. Cada azafata mientras vuela y me dejo llevar de mi morenita porque con ella nunca muy tarde. Salimos juntos y regresamos más pegados que antes. La noche es nuestra pero no hay nadie que lo respalde. Mira sus ojos, mira ese culo como lo mueve. Está sonriendo a todo el mundo, será por el de mí. A lo mejor estamos loquitos y ella también tiene una razón para no besar y solo sudar. Y otra noche y otra y otra y otra. Mucha gente y una vaina loca. Saltan chispas de esta fucking nota. Mi azafata partiendo la roca. Y otra noche y otra y otra y otra. Mucha gente y una vaina loca. Saltan chispas de esta fucking nota. Mi azafata partiéndola. Oye, ¿qué te pasó que me embrujaste con una mirada? No me hizo ni falta su polvo de hada. Para volar como yo vuelo necesito alas. Y ella yo creo que fue la indicada. ¿Qué te pasó que me embrujaste con una mirada? No me hizo ni falta su polvo de hada. Para volar como yo vuelo necesito alas. Y ella yo creo que fue la indicada. Y ella yo creo que fue la indicada. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mire lindo y por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo, doble M. Brindo por esa segunda copa, hay que ver cómo coloca. Más me vuelve loco cuando tú te vuelves loca. Con un solo hielo a mí me sobra. Chupitos de Jagger que no alteran las hormonas. Tú no sabes cómo me sabía un cigarrito ahora. O esos besos ricos que me encantan, que me acaloran. Vamos perreando como si no hubiera hora. No puedes pararnos, esto es tuyo y mío ahora. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mire lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mire lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Está muy fina, camina y con su flow lo discrimina. No la conocía pero la quiero de vecina. Y mira, si tú me besas como ahora me mira, esta noche va a ser divertida. No culpo si sientes lo mismo que siento. Estamos acalorados, ya ni sentimos el viento. Yo sin camisa, ya con falda y un tornero. Y aunque me guste más y más me gusta tu cuerpo. Lindo, más me gusta tu cuerpo. Lindo. Queria agradecer aos professores que estão conosco hoje pela manhã, né? Então, nós temos aqui Cleidmari e Rafael. Olha só que legal. Gostei que a professora Silvana comentou. Bom dia. Muito importante esse trabalho com valores aproximados. Achei muito legal que ela comentou aqui. A professora Maria, acho que é Maria das Dores, comentou... Eita, subiu rapidinho agora. Peraí que subiu rapidinho. Perdi.
A professora Kelly comenta folhetos de supermercado, situações, problemas, fazer o mercadinho. Eu vi muitos professores comentando assim também. A professora Silvana comenta aqui novamente, fazer mercadinho. Deixa eu voltar aqui para cima, que o pessoal comentou bastante coisas interessantes aqui. A professora Edneia, relação de produtos com preços e pode incluir dinheiro de papel na atividade. A professora Débora comenta compra e venda de brinquedos trazidos por eles, notas de valores de moedas. A professora Mônica comenta lista de mercado, a professora Maria Luísa também. Muitos voltados para o mercado, gente, Rafa e Cleidimar. E também muito a questão do dinheiro mesmo, né? Utilizar aqueles dinheiros fictícios, né? Rafa? Sou eu, Tati. Obrigada, Desculpa. Tati. Tudo bem? Tudo bem, Tati. Então, muito obrigada, né, aos professores pelas contribuições. Foram muitas mesmo, eu estava acompanhando aqui enquanto estava passando os 4 minutos, e a Tati falando, a gente percebe que aqui os professores trabalham bastante, né, o mercadinho, né, o folheto de mercado, aquele panfletinho que as pessoas passam colocando no nosso portão, na nossa casa. Às vezes a gente vai no supermercado, a gente pega um monte daquele e leva para a sala de aula, né? Então é muito importante. A gente pode montar um mercadinho fictício ali de brinquedo, né? Com eles, coloca um estudante vendendo, o outro comprando, o outro é o caixa, faz os trocos. Então, isso avança muito o aluno quando ele trabalha no real mesmo, né? No concreto. A gente percebe que desde muito pequenos, né, algumas crianças elas manuseiam já esse dinheiro, né? Os pais, como eu falei anteriormente, os pais já dão dinheiro para comprar bala, para comprar picolé, né, para comprar pipa, 1001 coisas, né? Eles estão sempre pedindo R$1, agora acho que nem pede mais nem moeda, né? R$1, R$2, porque já desvalorizou, né? Também observam, né, que eles acompanham os adultos nas compras, então eles não estão vindo para a escola vazio, eles já trazem, né, essa bagagem, né? Acompanham os pais nas compras, né? A avó, a mãe, vão no shopping, eles compram as coisas no shopping, o lanche, muitos dentro né? Alguns não vão, mas aqueles que vão já dominam um pouco, né? Esses atos promovem a construção das primeiras noções matemáticas, né? Além de valorizar e de dar a devida importância de se economizar, né? Eles associando a ideia do consumo consciente. Assim a gente vê que a matemática ela é ensinada na escola, ela deve trabalhar esse sistema, uma vez que ela é de suma importância na vida dos estudantes. Não só o comprar, eles têm que entender que eles precisam economizar, eles precisam guardar essa visão. A gente começa a introduzir nos nossos estudantes a partir desse trabalho, né? Que às vezes a gente fala só de comprar, e eles precisam ter um consumo consciente. Também ela trabalha, né, a exploração das relações lógicas, matemáticas e números, né, e as numéricas presentes nas situações que envolvem o uso do dinheiro, né, e ele está diretamente ligado ao nosso cotidiano. O trabalho desse conteúdo possibilita as crianças construírem novos saberes, né, esses saberes matemáticos, envolvendo o sistema de numeração decimal, composição e decomposição, comparação e as 4 operações. Então, as crianças, elas começam a compreender, se eu dei R$1 e o doce era 50 centavos, quanto que volta de troco? Então, eles percebem que começam a ser trabalhado o sistema monetário, mas também na parte decimal, do quebrado, né, que a gente fala, né, normalmente. Então, é muito importante o professor trazer para a sua sala, trazer para os seus estudantes essa forma de trabalho, né, essa situação de mercadinho, de dinheiro, trazer as notas,
algumas ocasiões, eu não sei, depende do contexto que o aluno está inserido, da realidade da escola, do professor, dos estudantes. Eles mesmos podem, né, pintar suas notinhas, desenhar. Então, vale tudo para que eles avancem, né, nessa prática. Eu vou passar para o Rafael e ele vai falar um pouco sobre os estudantes com deficiência intelectual. Rafael, é com você. Muito obrigado, Cleidmar. Então, assim, aproveitando que a gente está falando aí da matemática, que traz essas atividades lúdicas, que partem do lúdico, a gente também chama atenção para o atendimento às crianças da educação especial, que essas atividades, elas favorecem muito o processo de aprendizagem delas, né? Então, a criança, ela precisa conviver no grupo para se sentir parte dele, né? E que para que ela possa descobrir esse mundo, é necessário que lhe sejam oferecidas também experiências que façam sentido, né? E quando ela socializa com outras crianças, essa aprendizagem vai criando significado para ela, se torna algo significativo que para ela faz sentido. Então, para um melhor desenvolvimento da sua identidade e da sua autonomia, as atividades lúdicas são fundamentais, né? Algumas capacidades como a atenção, a memória, a imaginação, podem ser desenvolvidas nessas crianças através de propostas lúdicas, né? Dessa forma, nós propomos trabalhar atividades relacionadas ao sistema monetário. Esse tipo de atividade faz sentido para as crianças, possibilita relações com questões do dia a dia, abrindo possibilidades para ela de novas descobertas, de novos encontros e possibilidades também de interação com seus colegas. Então, a partir disso, o professor pode trabalhar com esses estudantes. Nós temos algumas sugestões de materiais também, que é a história da moeda brasileira, e partir também de práticas de confecção do próprio dinheiro, levantar questões que se apoiem nessas imagens, né, que tragam características da moeda, o valor de cada cédula, o valor de cada moeda, a comparação entre elas, a sistematização, todas essas questões envolvidas também numa situação problema, com as operações simples, né, trazendo também o vocabulário usado no cotidiano. Então, todas essas possibilidades, elas vão nos ajudar também no atendimento às crianças da educação especial, a partir dessas propostas lúdicas. Nós estamos nos encaminhando aí para o final da nossa formação, daqui a pouco, mas antes disso, nós trouxemos aí algumas atividades que nós queremos falar com vocês um pouquinho. No slide, por favor, acho que o slide 32, isso. Nós temos aí, a gente trouxe hoje uma sugestão de atividade do EMAI e posteriormente do Aprender Sempre, desculpa. Então, nessa primeira atividade, a proposta é que as crianças estimem o resultado das situações aqui que estão colocadas, né? E depois obtenha o valor exato para a situação. Então, nós temos aí a situação. A dona Helena foi ao supermercado e escolheu 4 produtos cujos preços são R$19, R$12, R$21 e R$39. Ela levou R$100. Com esse valor, ela poderá adquirir os 4 produtos e ainda lhe restará algum valor? Quanto? Então, a ideia é que as crianças façam um cálculo aí, mental, estimando quanto que eles vão gastar, né? Quanto que a dona Helena vai gastar ao fazer toda essa compra e se ela vai ter troco. E à direita aqui, a escrita do cálculo, né? Então, nessa atividade, que é do 4º ano, que é a atividade 11.1, sequência 1 e 2 do caderno do aluno, nas páginas 73 e 74, volume 1. Como a gente está nesse momento de retomada, nós podemos também partir, né, realizar outras atividades, né, retomar algumas atividades. Então, nós podemos iniciar essa atividade com uma roda de conversa, perguntando para as crianças: alguém já acompanhou a família em compras
ou em algum supermercado, ou em alguma feira livre, né? À medida em que eles vão escolhendo os produtos, como que a gente faz para saber quanto que a gente vai gastar, né? E aí, para isso, a gente utiliza o lápis, a caneta ou a calculadora. O que a gente vai utilizar para a realização desses cálculos? Se eu comprar um produto que custa R$18 e outro que custa 24, irei gastar mais ou menos quanto, né? É possível dar essa resposta sem fazer um cálculo por escrito? Então, é importante a gente trazer todas essas questões para as crianças, né? Levantar todos esses questionamentos. E, após ouvir as crianças, discutir com a turma, a partir dos seus comentários, né? E analisar como que eles resolvem o cálculo. Essa atividade propõe a resolução de uma situação-problema, que as crianças devem estimar o resultado por meio do arredondamento e do cálculo mental. E, em seguida, utilizar o cálculo por escrito para validar as suas respostas. Num segundo momento, a proposta é determinar qual que é o número entre vários mais próximo do resultado de uma adição ou de uma subtração. Podemos observar aí também que a atividade vai tratar da estimativa em uma situação-problema. Nós podemos pensar numa situação cotidiana de compras. A atividade aponta para o preenchimento de uma tabela em que será inserido o cálculo mental. E, a partir disso, nós podemos também desdobrar essa situação, né? Na parte 2, no slide 33, por favor, nós continuamos com a estimativa. Obrigado. Nós continuamos aí com a estimativa. Circulando, e aí as crianças elas devem circular o resultado mais próximo, né? Então, nessa segunda parte, os alunos devem calcular mentalmente o resultado de cada uma das operações e depois assinalarem a alternativa que mais se aproxima do resultado estimado. Depois disso, o interessante é socializar as respostas ouvindo as justificativas sobre suas escolhas. É importante a gente ver como que uma discussão, né, a partir de um tema, né, a partir da discussão lúdica que a gente estava levantando com os alunos do sistema monetário, a gente também já conversou também com eles, né? A gente mobilizou também o cálculo mental, sistematizando todos esses conhecimentos a partir do sistema monetário. A gente também comentou sobre a estimativa, né? Então, assim, a partir de uma atividade, a gente consegue mobilizar tantos outros conhecimentos. E a gente está, nesse momento da retomada de habilidades em defasagem na recuperação intensiva de julho, que é o momento mais propício para a gente poder fazer essa retomada de conteúdos. No próximo slide, nós trouxemos também uma sugestão de atividade do Aprender Sempre, também do 4º ano. Nessa atividade, nós podemos realizá-la individualmente ou em duplas. Também é possível realizar essas duplas, né, de forma distanciada. É importante a gente seguir essas orientações e a gente sempre vai retomar aqui os protocolos quando a gente for falar em agrupamento, em realizar atividade em dupla. Essa é uma preocupação bem grande nossa, tá bom? Então, depois da gente pensar em todos esses critérios importantes, nós podemos ver que nessa atividade vão ser explorados problemas utilizando o sistema monetário brasileiro, e ao propor essa atividade, é importante a gente verificar as estratégias que os estudantes vão utilizar para resolver. Então, o que a gente precisa fazer nessa atividade? Nas Olimpíadas de Matemática da escola, a diretora Giovana precisou comprar todos esses utensílios aí, todos esses itens, todos esses materiais, e ela anotou num quadro os gastos com a compra. E aí nós temos aí 3 questões do material que estão sendo levantadas aí. Na letra A, os estudantes encontraram o valor total que foi gasto durante a compra, somando os valores de cada material. Nós temos aí uma atividade simples aí de adição a ser feita pelas crianças, né? Utilizando todos os dados dessa tabela.
No item B, é solicitado que se encontre o valor a ser pago em cada prestação. Para isso, o que vai ser necessário? Dividir o valor total pela quantidade de prestações. Então, o que é interessante a gente fazer nesse momento? Conversar com a turma sobre a responsabilidade, né, ao se fazer compras parceladas. A gente também pode levar em consideração essa questão, né, como a Cleidmar falou um pouquinho um tempo antes, né, a gente trabalhar essas questões da educação financeira, a gente também pode mobilizar esses conhecimentos nestas questões, na abordagem dessas questões, né? E aí, a partir disso, a criança vai ter que levantar aí a quantidade, o valor de cada prestação a ser paga, caso a compra, né, fosse paga em 5 prestações, sem acréscimo de juros. Esse é um detalhe muito importante. Na questão C, se ela pagar à vista, o fornecedor dará R$50 de desconto. Qual será o valor pago à vista? Né? Então, nesse item C, seria interessante perguntar aos alunos o que eles entendem sobre desconto. É importante também eles socializarem, né, nesses momentos, conversarem entre si, interagirem entre eles, com a gente, para a gente identificar o que eles sabem sobre desconto, né? E no item D, que não deu aí para a gente colocar no slide, mas a questão D diz o seguinte: a diretora resolveu comprar à vista e entregou ao fornecedor 3 notas de 20, 2 notas de 50 e 3 notas de 100 para pagar as compras. Haverá troco? De quanto? Então, a partir disso, né, para se chegar ao valor do troco, os estudantes precisam somar o valor das notas entregues ao fornecedor, né? Em seguida, é necessário achar quanto que a diretora vai receber de troco. É possível levar todas essas questões para a sala de aula e mobilizar os conhecimentos das crianças. E, assim, a gente está vendo aqui no chat, a professora Daniela falou ótimas ideias para trabalhar com os alunos em sala de aula. E a nossa intenção é justamente essa. A gente está trazendo atividades do EMAI, que foram, teoricamente, já abordadas em sala de aula, e a gente também está trazendo atividades do Aprender Sempre. E a partir dessas atividades, quais outras ideias os professores podem ter, né, para trazer, para abordar em sala de aula com as crianças? Então, o nosso intuito com essa formação, com essas formações aí da recuperação intensiva, foi esse mesmo, né? Foi trazer aí um pouquinho dessas questões que, assim, a gente falou aqui, a gente não falou nada novo, a gente não está inventando roda nenhuma, a gente está só compartilhando novamente saberes que vocês já sabem, então a gente está fazendo uma troca aqui de conhecimentos e, a partir disso, novas ideias podem surgir. Não é mesmo, Tati? Não é mesmo, Cleide? A gente aí está se encaminhando para o final da nossa formação. A gente vai lançar aí a última questão da interação. Pode colocar no slide, por favor? Vai ser uma interação bem curta, porque o nosso tempo está se esgotando. Então, em que medida aí a formação de hoje, e a gente também se estende à formação anterior, né, da semana passada, como que essa formação dos anos iniciais da recuperação intensiva de julho contribuíram para o aprimoramento do seu trabalho? Compartilhe aí com a gente, daqui a pouco a gente volta.
Bem, agora que a música está ficando boa. Queria agradecer aos professores, né, que compartilharam aqui as interações, né? E o retorno também. Eu queria destacar o que a professora Silvana comentou. Os alunos interagindo, eles absorvem muito mais, né? E é isso mesmo a proposta. Então, muitas obrigadas aqui e agradecimentos à professora Viviane, professora Elaine, professora Vivian, vou passar os nomes aqui rapidinho. Professora Luciana, que falou que contribuiu para novas ideias. A professora Débora, sempre elucidando os conteúdos e inovando nas interações. Muito obrigada e já dou o meu tchau aqui, né, Rafa? Muito obrigada pela parceria aí hoje. Muito obrigado, Tati. A gente que agradece também. A gente agradece muito a participação de todos vocês no chat. E foi muito bom, né, Cleide? É isso aí, Rafa. Nós vamos nos despedindo, né? Estamos já nos últimos momentinhos e temos muito que agradecer a todos pela a participação, pela colaboração, pelas trocas de experiências, né? Que a gente aprende muito e a gente pega também muita coisa que vocês colocam, nos ajuda também bastante. Coloque suas dúvidas, coloque ideias no chat, que a gente vai ler, né? E vai trazer para as próximas contribuições, as próximas formações. E nós só temos que agradecer por essas 2 formações que vocês estiveram conosco, né? E fique com Deus até a próxima formação. Obrigada a todos.